pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tá vendo essa parede aqui? Linda, maravilhosa. Eu fiz pro quarto da minha sobrinha, que vai chegar aí em alguns meses. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como foi todo o processo de fazer essa parede. Lembrando que eu não sou profissional, tá? Eu não tenho nenhuma, assim, experiência com paredes. Essa é a minha terceira parede. E assim, eu faço desenhos, né? No papel, no digital, mas na parede são testes que eu faço. Mas eu vou te mostrar como foi que eu fiz esta linda parede pra Ana Clara, minha sobrinha. E Clarinha, quando você tiver maior e ver esse vídeo, você vai ver como que foi pra fazer esse seu quarto, hein? Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e me dizer o que você achou dessa parede, beleza? Ah, e acompanha também a gente lá no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aqui pra você não esquecer. Então vem comigo que eu vou te mostrar como que foi que eu fiz essa parede. Bora pro vídeo! Então chega de enrolação que eu estou super animada para pintar essa parede todinha e eu vou te mostrar tudo, beleza? Começamos então tirando esse branco sem graça e passando a tinta da Souvenir palha. Fiz todos os cantinhos, tá vendo? Aí esse aí é meu irmão, que fez a maior parte, né? Eu tava ali mais de apoio moral mesmo. E ficou essa corzinha linda que vai servir de base para nossa pintura, tá? Pintura finalizada, a gente passou por essa parte aí das molduras, que a gente colocou esse negócio aí que chama glosserie, muito chique, né? E a gente comprou de duas medidas, uma um pouquinho mais grossa e um pouquinho mais fino, sendo que o mais grossinho a gente colocou em volta do quarto e o mais fininho fazendo essas três molduras lindas. Ele é feito de emborrachado, a gente encontrou no Mercado Livre, tá? Bem baratinho. E de referência me baseei em dois lugares. Primeiro nesse Instagram que chama Lettering e Tal, que tem uma pintura linda e eu me baseei bastante. E também no nosso bom e velho amigo Pinterest. Lá eu fiz uma pastinha recheada de referências. Referências de flores, de passarinhos, de borboletas, uma coisa mais linda que a outra. E junto com a página lá no Instagram eu peguei essas referências aí, misturei tudo e fiz o que vocês vão ver. Então bora pros materiais. Eu não estou na minha cidade, não estou com os materiais que eu gosto de usar. E estou em São Paulo, incrivelmente eu não achei as coisas em São Paulo. Mas é isso aí, é o que eu achei e deu certo. Então vamos lá pros materiais que eu usei. Primeiro eu peguei um lápis que eu tinha aqui em casa. E aí este lápis aí que eu usei para riscar toda a parede. Louca, talvez. Mas ao longo aí do decorrer vocês verão que o certo não é usar lápis, tá? É usar giz. Peguei essa dica aí no meio do caminho e vocês verão. De tinta, o que nós temos? É isso aí que eu achei. Geralmente eu uso essa mesma, essa PVA, mas eu só achei essas cores, gente. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E aí, o que eu fiz? Eu vi no meio do caminho esta paletinha de aquarela. E aí, o que eu falei? Deve dar certo, né? Eu quero fazer uma aquarela, por que não? Então, peguei ela pra testar. De pincel, não achei nada que eu gosto de usar. Eu gosto de usar aqueles bem fofinhos pra fazer aquarela, sabe? Olha esse easy de pintar parede, velho. Mas tudo bem, foi o que eu achei. E eu achei este pincelzinho que eu já utilizava pra fazer aquarela no papel. Eu falei, deve dar certo, né? Porque ali a gente bota um pouquinho de água dentro do refil e vai passando a tinta, hein? E também peguei ele pra testar. Deixei uma esponjinha ali, caso eu precise limpar alguma coisa, o copo para misturar as tintas e no mais é isso. Como eu falei, eu marquei com lápis, então aí o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma linha em volta de toda a moldura pra ser tipo uma moldura dentro da moldura, sabe? Dar um tchan. Peguei essa ideia lá no Instagram. E aí fiz em volta dela toda, tá vendo? De um lado, do outro, em cima e embaixo, e saí riscando. Fui riscando com lápis, fazendo pontinho, marcando. Se eu não me engano, foram 5 centímetros, tá? E depois eu ia partir pras flores, fazer desse lado, em cima e embaixo, e fazer várias flores. E começando aí no esboço. Como eu disse, eu tirei ideia lá do Pinterest, principalmente das flores. E eu falei, né, usei um lápis pra fazer isso. Tentei fazer o mais leve possível que eu consegui. E foi isso aí que saiu. Aproveitei e fiz uma borboleta, um passarinho e fui assim, soltando imaginação. Essa hora é uma hora criativa, né? Que cada um vai fazer o que quiser fazer, o que tem vontade de fazer na parede, qual é a intenção. E a minha era fazer uma coisa assim, meio floresta encantada, princesa, bem suave. Bem menininha, né? Então aí eu parti pro esboço, peguei a minha referência lá e fui fazendo isso aí, ó. Haja braço, tá? Porque, meu Deus,
É muito esboço que eu tive que fazer. Fiz de um lado, fiz do outro, marquei, fiz em volta todinho do quarto, aproveitei. Então eu tirei o primeiro dia pra fazer todo esse esboço, deixar bem certinho, né? Como eu disse, eu tentei fazer bem suave, porque era lápis, poderia manchar, eu já tinha isso em mente, já tinha uma ideia pra isso. E eu fui fazendo o esboço, beleza? E nesse quadro do meio, eu queria fazer um círculo com as iniciais dela dentro. E aí, eu não tinha um círculo pra fazer isso. O que eu fiz? Peguei a minha ring light. Então isso aí, ó, fica de dica pra você. Pode usar qualquer coisa pra te auxiliar a fazer os seus desenhos, os seus esboços, tá? Pera, uma pausa rapidão aqui pra falar. Lembra que eu falei que eu estou usando um lápis pra fazer tudo isso? Então, o Letter e tal, né, que foi o Instagram que eu me inspirei pra fazer isso aqui, já me mandou uma mensagem no Instagram e ela falou assim que é bom, né, o ideal é utilizar giz. Sabe giz? Então, você faz os tracinhos todos com giz e não vai precisar ficar manchando nem nada, porque lápis, dependendo do tipo de pintura, né, por exemplo, caso você queira fazer uma aquarela igual eu, pode manchar, pode não, vai manchar. Mas qual foi a solução que eu fiz, né, que eu já tava com intenção mesmo de fazer, pra não ficar marcado. Como eu disse, eu não sou profissional nisso, tá? Mais uma vez. Mas eu peguei essa tinta que eu usei pra pintar aqui e passei por cima. Aqui no cantinho eu já fiz, mas vou fazer aqui, pra você ver. Eu fiz bem clarinho com o lápis, eu já fiz bem clarinho. Então eu vou passando a tinta por cima e ela vai deixando quase que invisível o lápis, né? Então ele fica realmente só a sombra assim do lápis pra eu poder fazer a pintura por cima. Beleza? Essa é uma dica aí, caso você não tenha nada, só tenha um lápis como eu. E chegou o momento das tintas. Como eu sou uma pessoa muito esperta, eu forrei a minha mesinha pra não sujar, né, porque eu sou desastrada. Então eu misturei as tintas, tentei fazer uma cor suave e os pincéis que a gente vai usar. Mas no final eu usei esse pincel aí pra tudo. E aí, o que eu fiz? Primeiro eu comecei com rosa. Esse aí tá o cantinho verde, era só pra eu testar a cor da tinta. Eu peguei a tinta rosa e tentei deixar ela bem aguadinha, mais a água do pincel. Esse pincel aí, ele tem um refil e eu botava a água dentro. E aí eu ia tentando deixar o mais suave que eu consegui. Misturando com bastante água, com bastante calma, fui fazendo o formato básico da flor. E aí começou a dar certo. Essa é a minha cara de felicidade que as coisas estavam dando certo. Então era isso o processo. Eu ia tentando deixar bem aguadinho e bem clarinho, pra depois vir com essa segunda mão de tinta, onde eu queria escurecer um pouco, sabe? Então eu aperto um pouquinho o pincel, ele sai um pouquinho de água, eu pego bem pouquinho da tinta e vou misturando com muita calma, paciência, bem relaxante. Tem pessoas que não acham, mas eu acho. E aí aos pouquinhos, dando a cor, dando a textura pra florzinha, né? E é isso aí. Depois eu vinha com uma cor um pouco mais escura pra fazer um miolinho, sabe? Dar uma sombra maior em algumas regiões que eu queria. Então eu fazia o miolo e tentava puxar um pouquinho pra fora essa cor, pra parecer como se fossem os veiozinhos da rosinha, sabe? Isso não é uma rosa, né? Isso aí acho que era uma cerejeira, eu acho. Mas era isso. Fiz uns pontinhos pra poder deixar, né, mais bonitinho, e fui fazendo esse mesmo processo em todas as flores. No final eu passei um pouquinho desse amarelinho clarinho, né, esse begezinho aí, só pra dar como se fosse uma luz, né, um pontinho de luz ali na flor, e eu achei que deu todo o charme. E ficou a coisinha mais fofa desse mundo. Aí eu decidi fazer o quê? Vou fazer todas as flores primeiro. Então eu peguei o rosa e fui fazendo toda a primeira parte, né? Como eu falei, eu dividi em duas partes. Primeiro eu fiz a base com rosa bem clarinho, bem suavezinho, assim, bem diluído, né, em água. Essa primeira parte. Depois eu vinha com uma outra mão de tinta em cima pra poder dar um pouquinho mais de sombra, né, fazer os detalhes que eu queria. Então eu fiz todo esse processo. Aí eu decidi no meio do caminho que eu ia fazer todas as rosas primeiro, usar todo rosa, depois eu ia todas as folhas e depois eu ia todos os bichinhos. E foi esse o processo, entendeu? Então aí eu estou fazendo várias rosas. Nossa, meu Deus, foi cansativo, muito cansativo. Eu demorei 3 ou 4 dias por aí, mas valeu a pena. No final ficou tão fofinha, não é mesmo?
Fiz também um círculo, aquele círculo, lembra que eu usei o ring light? Então foi pra fazer este círculo aí de flores pra botar inicial no meio. Então nesse quadrado do meio, né, nesse moldura do meio, eu coloquei as iniciais dela, um monte de florzinha em volta, ficou muito fofinho, muito fofinho. Feita todas as rosas, eu passei pra parte das folhas. Então eu peguei um verde, um pouquinho claro, né, um verde, um tom meio oliva, sei lá como chama, mas eu gosto desse tom, pra fazer os raminhos, né, e as folhinhas. Então eu ia assim, com bastante calma, diluindo bem a tinta em água, né, pra ela ficar bem aquarela mesmo, e ia fazer as folhinhas. Esse aí deu uma escurecida, mas calma, vai dar certo. E aí eu ia fazendo as folhinhas, ia fazendo os raminhos, com muita calma, delicadeza, e foi todo esse processo assim. Sou suspeita pra falar porque eu acho isso muito relaxante e eu adoro. Eu também fiz em volta, como eu falei da moldura, eu fiz uma segunda moldura. A garota que é meio esquecida não gravou várias partes, mas eu vou deixar aqui esse pedacinho que foi onde eu fiz de marronzinho, essa parte da moldura. Os bichinhos é outra coisa que eu não filmei muito fazendo, depois eu vi que eu não tinha filmado nada, mas eu fiz algumas borboletas, alguns passarinhos, beija-flor e ainda vou fazer uma joaninha, mas ainda não fiz. Mas no final vocês vão ver, quando eu passar a câmera em tudo, vocês vão ver todos os bichinhos que eu fiz. Não tem segredo, foi bem simples. Eu fiz a base da mesma forma, fiz a sombra depois por cima e os detalhezinhos em branco. Eu fiz uns pontinhos de luz também em branco, tá? E o resultado foi essas florzinhas lindas. Assim, no início cada uma saiu de um jeito, mas depois eu peguei a prática. Tem aí os passarinhos, as borboletas que eu falei, as iniciais com marrom, né, as florzinhas, o arco de flores. No final de tudo, eu achei que eu fiz muita flor. Talvez eu tiraria algumas, talvez. Mas é isso aí, né? Vivendo, aprendendo, foi uma experiência. Quem sabe pra minha filhinha futura eu não faço diferente. Mas eu achei que ficou muito fofo, eu coloquei beija-flor também. Ah, ficou lindo, né? Fala a verdade, eu achei que ficou muito delicado e muito fofinho. Então fica aí com mais algumas dessas imagens, tá? Então vamos com esse 360 do quartinho, que fica uma coisa mais fofa. Ainda faltam algumas decorações que minha cunhada ainda vai colocar, mas no geral é isso. Então é isso, espero que você tenha gostado. Me conte aqui embaixo o que você achou dessa parede, apesar de ter várias gambiarras, né? Mas é isso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e acompanhar a gente no Instagram. Um super beijo e até o próximo.